Muito boa noite, seja bem-vinda você que está entrando aqui comigo agora para assistir a mais essa live ao vivo. Seja bem-vinda você que vai assistir a gravação dessa live que eu vou deixar disponível depois. E hoje o tema escolhido para a gente conversar são as consequências do bebê que é pouco estimulado, a falta de estímulos nos bebês. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago de Holanda, ajudo mães de bebês a identificar e recuperar o atraso motor. Aqui nesse perfil a gente conversa especificamente sobre isso, trabalho com desenvolvimento motor infantil, mas conversamos bastante sobre essa identificação e recuperação de atraso. E por que o tema de hoje é importante a gente conversar e reconversar sobre isso? Porque ainda vejo bastante a questão de estar perdida com relação às fases do bebê. Eu sempre escuto essa frase, eu acho que o mais difícil é não saber o que esperar de cada fase. Na quinta passada a gente conversou um pouco sobre isso, aqui com a doutora Lúcia, pediatra que estava aqui como convidado especial. A gente também tocou nesse assunto. Então esse tema é sempre importante a gente trazer e retrazer para melhorar o máximo possível o nosso conhecimento com relação às fases do bebê, porque tem consequências sim, tem consequências do bebê que é pouco estimulado. Essa questão que eu escuto ainda bastante, cada bebê tem seu ritmo, não é bem assim. Eu sempre falo aqui, existe o desenvolvimento do bebê acontece por fases, por faixas de desenvolvimento, a gente sabe o que esperar em cada fase, e existem janelas de oportunidades, que são o quê? São períodos, uma faixa ali com limite inferior e limite superior, onde é mais fácil para o bebê aprender aquele movimento, aquele marco motor, aquela situação. Existe um período. Então essa história de cada bebê tem seu ritmo, se a gente vai falando essa frase, então a mãe lá cruza o braço assim, se cada bebê tem seu ritmo, uma hora ele vai engatinhar, uma hora ele vai andar. E não é bem assim. A gente tem total atividade, total ação, total participação na questão de promover um ambiente favorável para que o bebê aproveite o máximo possível cada janela de oportunidade que se abre e que se fecha durante o desenvolvimento natural do bebê. Ela se abre e se fecha. Mas Thiago, meu bebê passou dessa janela de oportunidade, eu não sabia. Meu bebê passou dessa janela, e agora? Por isso que a gente aqui sabe como trabalha como identificar e como recuperar o atraso motor. Então, passou da janela de oportunidade, vai ter um pouco mais de dificuldade para buscar isso que passou. Por quê? Porque existe mais facilidade de aprender enquanto está dentro da janela? Vai ter um pouco mais de dificuldade? Vai. Mas quanto mais passa o tempo, quanto mais a gente deixa para depois e sabe identificar, ir lá e saber o que a gente vai recuperar ali da janela que passou, quanto mais o tempo passa, mais difícil fica para conseguir ter aquela habilidade motora bem desenvolvida no bebê, com facilidade para ele fazer aquele movimento. Aquele clássico exemplo do andar de bicicleta. Tem uma janela de oportunidade onde é mais fácil aprender a andar de bicicleta. Todo mundo conhece alguma pessoa que passou por esse período, não teve oportunidade de treinar seus movimentos em uma bicicleta, em evoluir seus movimentos ali, e adulto não sabe andar de bicicleta. E vai lá e se esforça, e alguém traz a bicicleta e tenta ensinar, e não parece que não entra no cérebro. É isso que acaba saindo da boca da pessoa, né? Tão difícil, parece que não entra no meu cérebro como eu tenho que me coordenar aqui nessa bicicleta. Porque passou a janela de oportunidade. Vai aprender a andar de bicicleta? Vai. Mas com muito, muito mais dificuldade. Olha, eu trabalhei ao longo da minha carreira eu sou profissional de educação física.
Muita gente me confunde com fisioterapeuta, me chama de doutor, mas eu sou profissional de educação física. Trabalho com desenvolvimento motor infantil aqui, nesse perfil, mas ao longo da minha carreira eu trabalhei com desenvolvimento motor de diversas idades diferentes. Diversas faixas etárias. Desde bebês, lá quando eu comecei com natação para bebês, que eu dava aula na piscina da Universidade Federal aqui de Porto Alegre, até idosos, trabalhei com todas as faixas etárias. E eu via lá em adolescentes, em adultos, em idosos, dificuldades que, pelos estudos do desenvolvimento motor, a gente sabia que eram pedaços que estavam faltando no cérebro daquela pessoa lá da base, lá de quando começou, lá de quando era bebezinho, de 0 a 2 anos. Lá é a base da casa. É onde a gente está começando. E aí, faltou um pedaço daquela base da casa lá, vai ter dificuldade lá na frente. Então, por isso é importante a gente falar sobre esse tema, porque a gente precisa conhecer as fases do desenvolvimento, as janelas de oportunidades. Não ficar perdida de já era para estar andando, já era para estar sentando, ou aí tem outros casos que acontece que não sabe também qual é a faixa de desenvolvimento, o que era para estar estimulando, daí quando vê está estimulando uma coisa que nem é para estar estimulando ainda, o bebê nem está amadurecido ainda para ser estimulado naquela questão. Já dei exemplos aqui, como antecipar o sentar e aí o bebê ficar estático, que é aquele bebê paradinho, fiz vídeo essa semana, do bebê estático ali que não consegue se movimentar porque foi colocado sentado antes do tempo. Por que foi colocado sentado antes do tempo? Porque pela falta de conhecimento de quais são as fases, de conseguir identificar. Não, ó, o meu bebê nesse momento era para estar fazendo aquilo. Tá fazendo? Tá fazendo. Beleza, vou acompanhar e vou estimular mais esse tipo de movimento. Agora o meu bebê não tá fazendo. Pera aí, só um pouquinho. Como é que eu vou estar? Se ele não tá fazendo, para buscar isso, ele tem aquele habilidade de antes que ele tem que aprender. Qual é a habilidade de antes? Ah, é essa? Então vamos trabalhar essa habilidade de antes para ele conquistar essa aqui que ele tá com dificuldade. Então, a primeira coisa para a gente conseguir começar a se movimentar é conhecer essas fases de desenvolvimento, essas faixas de desenvolvimento. São várias, tem para tudo. Não é só o engatinhar, o correr, o andar, o pular, o sentar. Não, existe o pegar, o alcançar, o pegar, o soltar. Existem várias habilidades diferentes ali. Existe o rolar, existe a esfinge, existe o pivoteio, existe o engatinhar, o arrastar que vem antes do engatinhar, muitas preocupações. Meu bebê está só arrastando, então a gente tem que ver, mas uma coisa é arrastar com uma idade mais avançada, saindo da janela de oportunidade do engatinhar e continuar só arrastando. Outra coisa é arrastar lá no início do processo do engatinhar, lá no limite inferior da janela de oportunidade do engatinhar, quando começa ainda a explorar o movimento e tentar se entender no chão. Essa é a questão. Tá? Uma coisa que aconteceu com uma aluna minha, aqui do Instagram mesmo, veio me procurar, o bebê estava com dificuldade de engatinhar, só se arrastava. E aí a gente foi ver o que ele estava com dificuldade, foi fazer a avaliação nele. E aí esse bebê, ele era prematuro e tinha que ser feito a idade corrigida nele. Olha a outra questão que aconteceu aqui. O bebê estava dentro do período, mas a mãe estava apavorada porque ele não estava só se arrastando. Mas ele ainda estava dentro da margem do engatinhar, só que ela achava que ele não estava mais porque nunca foi. Ela não tinha o entendimento de idade corrigida. O que é idade corrigida? Se o bebê nasceu abaixo de 37 semanas, ele é considerado prematuro. Então a gente tem que fazer o cálculo da idade corrigida e aí vai dar realmente quantos meses o bebê tem. Então se o bebê, muitas vezes acontece nesse cálculo que o bebê está lá com 10 meses de idade e na verdade o bebê tem 8 meses de idade, tem 2 meses a menos do que a idade cronológica dele. Então isso nos dá uma margem melhor para trabalhar algumas questões ali. Mas são detalhes que a gente só sabe quando a gente está
por dentro dessas fases de desenvolvimento, por dentro da idade corrigida ali nesse caso, né, do bebê prematuro. Mas enfim, nesse caso, o exemplo que eu estou trazendo aqui, a gente foi lá, identificou o que ele estava com falta de força, estava com falta de força em algumas partes ali dele, ali, abdômen estava fraco, lombar estava um pouquinho fraca, ele veio de um sentar mais ou menos, né? O sentar que dá essa força de centro do corpo também, o rolar já foi mais ou menos, que também ajuda essa questão do sentar, tudo, cada marco vai preparando para o próximo, vai dando qualidades para o bebê para o próximo. Então, poucos estímulos lá na questão do chão, do rolar, já foi para um próximo marco faltando algumas habilidades ali, o sentar já foi mais ou menos, olha as consequências dos poucos estímulos aqui, né? Claro que esse caso especificamente que eu estou contando, teve uma situação de UTI lá logo que nasceu, muitos meses dentro da UTI, trauma também que influencia, então saiu daquela UTI uma super proteção em volta do bebê, porque passou aquele período e a gente entende isso, passou aquele período ali. Mas nós temos que tocar nesse assunto, porque daqui a pouco a gente piscou os olhos, o bebê está com 2, 3, 4 anos, e aí as janelas de oportunidades foram embora. Por isso que a gente tem que tocar nesse assunto. Tinha esse histórico, o bebê, dessa situação, mas a gente foi vendo que essas fraquezas dos marcos motorizadores... Passou pelo marco do rolar? Passou. Mais ou menos? Bem mais ou menos. Passou pelo marco do sentar? Passou. Mais ou menos? Bem mais ou menos. Bem ruim. Claro que vai ter dificuldade ali. Então, poucos estímulos ali vão deixando a quantidade de habilidades disponíveis lá no programa motor do bebê, que está lá na base do cérebro dele, a quantidade cada vez menor de possibilidades do bebê ir para o próximo marco e ter uma gama maior de possibilidades para escolher. Eu sempre dou o exemplo do armário, né, do guarda-roupas, né? Então, nasceu o bebê, tem um guarda-roupas vazio. E cada vez que a gente vai promovendo os estímulos da maneira adequada, no momento certo, sem antecipar nada, mas sem também atrasar nada, o bebê vai enchendo essas gavetas com possibilidades de roupa. É essa analogia que eu faço, que é o guarda-roupa que chegou vazio lá da loja, está vazio, a gente tem que preencher o interior dele. E aí a gente vai preenchendo com os estímulos adequados. E quanto mais a gente preenche, mais peças de roupas tem disponíveis para a gente usar. Se a gente tem poucas peças de roupa, cada vez que eu vou sair de casa e eu vou escolher uma peça de roupa ali, eu só tenho um conjunto para usar. É sempre aquele, eu vou ter que me virar com aquele. Se fez um pouco mais de frio, se fez um pouco mais de calor, não adianta, é com aquele que eu vou me virar. Mas se tá cheio o guarda-roupa de possibilidades, tem para frio, tem para calor, tem com cores diferentes, aí eu vou lá e consigo trabalhar de uma forma melhor. Eu tenho mais facilidades para me arrumar para sair. É a mesma coisa que acontece no programa motor. E essas consequências que a gente está falando aqui, elas vão avançando. A gente trabalhou com esse bebê, do exemplo que eu dei, e identificamos qual era o atraso motor que estava rolando ali, quais eram os músculos que ele estava com pouco tônus muscular. Trabalhamos em cima disso, recuperamos o atraso, em seguida ele começou a engatinhar, ainda dentro do período do engatinhar que a gente espera, conseguimos buscar isso, podia acontecer um pouquinho depois, podia, a gente estava trabalhando em cima disso, mas o bebê conseguiu conquistar aquilo ali e depois ele foi para o andar, buscando lá nos pré-requisitos anteriores as habilidades, as roupinhas do guarda-roupa que eu usei aqui de exemplo, para juntar as peças e poder andar. E aí ele foi retomando, e antes de completar 2 anos de idade, esse bebê já não precisava mais, antes de completar 2 anos, o bebê não precisava mais ser acompanhado pela idade corrigida. Não precisava mais ser acompanhado pela idade corrigida. Porque essa idade corrigida do prematuro, na literatura, tá que vai de 0 a 2 anos de idade.
A gente acompanha até 2 anos, depois de 2 anos os bebês se igualam, quem é prematuro com quem não é prematuro, e segue o baile, segue a vida. Mas se a gente consegue fazer um trabalho bem bacana de estimular, o bebê vai se ajustando e muitas vezes o pediatra vai lá e olha assim, não precisamos mais seguir pela idade corrigida porque tá com 1 ano e meio ali, tá com 1 ano e 3, tá com 1 ano e 4, mas ele já tá fazendo tudo que a gente espera que tivesse que fazer. Claro que depende de muitas situações, depende depende de quanto que é essa prematuridade, né? Uma coisa é um bebê de 35 semanas, outra coisa é um bebê de 31 semanas. Tem uma diferença grande aí, então a gente tem que ir vendo. Mas enfim, esse é um exemplo ali que dentro ainda da fase bebê a gente já vai vendo como a falta de estímulos vai trazendo consequências para o próximo marco. E cada vez que isso vai avançando para idades maiores, mais a gente vai vendo isso acontecer. Por quê? Porque segue essa sequência do desenvolvimento que eu falei aqui. O engatinhar é um marco que é o primeiro momento que o bebê vai fazer essa alternância de lados do corpo. A mão vai na frente, depois vai a outra, o pé vai depois. Depois disso, vai preparar para o andar. O andar na posição vertical também vai fazer essa alternância. E depois lá na frente, o que tem de alternância? Nadar, pedalar uma bicicleta, que nem eu usei aqui de exemplo no início dessa live. São questões que a gente vai fazer alternâncias ali e pode ser que tenha dificuldade, porque vai tentar resgatar lá no seu guarda-roupa e não vai encontrar todas as habilidades disponíveis lá, porque está faltando tijolinhos ali nessa construção da casa. E aí, o perigo disso é que, beleza, vai encontrar dificuldade ali. E se passa por esse período de andar de bicicleta e não consegue ter as oportunidades para retomar esse fôlego aí na questão do desenvolvimento motor, vai adiante e vai cada vez, essa criança vai crescendo e vai tendo, o que a gente vê assim, o que a gente vê é tendo aversão ao movimento. Essa criança, a gente vê que ela começa a se afastar do movimento. Tem pessoas, inclusive adultas, que a gente conhece, têm facilidade para questões de movimento, para exercícios, para atividades físicas. Mesmo que nunca tenha feito lá tal esporte, vai lá e é assim que se faz e sai fazendo e daqui a pouco tá... Aquele guarda-roupa tá cheio de possibilidades, tá cheio de habilidades ali. Aquele programa motor tá cheio de habilidades disponíveis. Só precisa combinar A com B ali e vamos ver esse esporte novo aqui que a base está montada. E tem pessoas que não conseguem, não, que nem o exemplo que eu dei lá do adulto tentando andar de bicicleta e não conseguindo. Porque está faltando um pedaço ali, está faltando habilidades para juntar o A com o B. Tem o A, mas não tem o B. Para juntar e fazer isso. E aí essa criança vai se afastando do movimento cada vez mais. Vem a parte da educação física escolar, que aí também começa uma história que dá outra live que é sobre o bullying nas escolas e tudo mais. Aí começa, é o último a ser escolhido lá no time da escola, do futebol, da educação física, do vôlei, porque não joga muito bem, porque é meio descoordenado. E aí, se é sempre o último a ser escolhido, se sofre bullying, se não gosta muito do movimento, não se dá bem com ele, qual é a tendência? O que a gente não gosta, a gente se afasta. É uma tendência humana. O que a gente não gosta, a gente se afasta. E aí vai se afastando cada vez mais. Professor, posso ficar aqui só ali, fazer uma coisa de leve ali no canto? É porque eu não dou muito bem, não gosto de... Eu não sei jogar direito, eu não sei picar a bola direito no basquete, eu não... E aí isso vai avançando, chega a adolescência, mais afastamento ainda. Mais afastamento do movimento, chega adulto lá, a gente vê, né? Tem adulto que quando fica um tempo sem conseguir fazer um esporte, sente que está faltando alguma coisa na sua semana. Está faltando. Olha, entrou numa vida corrida, meu trabalho está cheio agora e eu não estou
conseguindo fazer a minha atividade física, eu estou sentindo falta, o meu corpo sente falta. E tem gente adulto que vive com sedentarismo tranquilamente, não sente falta nenhuma de atividade física, porque não foi habituado a esse movimento, não está habituado ao movimento. Lá na construção, na base que a gente fala aqui dos bebês, não foi habituado a ser estimulado da maneira correta, a ter essa facilidade com os movimentos, passou por essa infância e adolescência também se afastando. Então chegou lá, ser sedentário é o normal, não tem que estar procurando alguma atividade física para fazer. Só que a recomendação da OMS é que a gente faça lá, dependendo da faixa etária, um número X de horas por semana de atividade física para a gente não ter as condições, as enfermidades que se tem por não fazer atividade física. Tem lá na tabela da OMS, né? No meu caso aqui, a minha lá é 180 minutos por semana. Pelo menos 3 vezes por semana fazer uma atividade física de mais ou menos 1 hora. E aí eu sei que períodos que eu estou na correria e não consigo, tá faltando alguma coisa. Mas eu também fui bastante estimulado lá na infância. Mas enfim, a gente precisa entender esse processo aí, como é que ele acontece, como é que o desenvolvimento acontece. Entendendo ele, a gente sabe da importância dele. E sabendo da importância dele, a gente vai ter que saber ali as fases do desenvolvimento, o que esperar de cada fase. E tentar trabalhar com o bebê o melhor possível dentro da janela de oportunidade que ele está apresentando ali no momento. Se seja lá sentar, seja engatinhar, seja rolar, seja pinçar, motricidade fina, pinçar. Eu dou esse exemplo aqui comigo, o que aconteceu comigo? 9 meses, com 9 meses de idade, se começa esse movimento de pinça dos dedos, com 9 meses de idade. Na correria do dia a dia, eu lá com a minha filha de um lado para o outro e resolvendo um monte de situação e a casa ao mesmo tempo, eu estava passando por esse período que ela já estava começando a ter que ser estimulado os dedos em pinça dela e eu dando-lhe comida na boca dela, dando-lhe comida na boquinha, e ela já com uma capacidade de começar a pegar a colher e manusear ela. E 9 meses, 10 meses, e o tempo passando, e eu sempre conto essa história aqui porque ela tem uma personalidade que ela brigou comigo. Ela brigou até eu entender. Ela não falava ainda, óbvio, né? Então só ali na briga da língua enrolada, ela brigou até eu entender que era a colher que ela queria, porque ela queria manusear, porque ela via eu fazendo já, e aí a maturidade chegou dentro do marco ali, que é 9 meses de idade mais ou menos, e já estava querendo fazer. Mas tem bebês que não tem outra personalidade, tá bom, coisa boa que estão me dando na boca aqui, vamos ficar por aqui mesmo. Então mas aí se a gente está atento, a gente, 9 meses, espera aí, só um pouquinho, então, vamos, quer a colher aqui, vamos mexer, é assim que faz, e tal. E aí já começa a trabalhar também outras coisas, em outras brincadeiras que trabalham a motricidade fina, aí começa aí tem, para cada idade tem os seus movimentos específicos ali para cada idade. Então, acho que hoje é uma live diferente porque é importante a gente saber assim que tem consequências, essa coisa de cada bebê tem seu ritmo, uma hora vai andar, uma hora vai engatear, não é por aí, falta peças depois, fica faltando pedaços depois, inclusive ali quando é bebê já fica faltando. Eu vejo vários casos assim, meu bebê não tá andando, meu bebê tem 1 ano e 5 meses, ainda não anda, ainda tá molinho, e aí a gente vai avaliar, vai fazer avaliação, inclusive se quiserem, quem precisar de avaliação, me chama no direct que a gente combina. Aí a gente faz a avaliação, vai para trás, né? Porque cada marca é um pré-requisito, vocês já aprenderam aqui hoje isso, cada marca é pré-requisito do anterior. E aí a gente vai lá olhar, passou bem mais ou menos por um rolar, passou bem mais ou menos por um sentar, pulou um engatinhar,
e está preocupada que tem 1 ano e 5 meses e não está andando. Mas que habilidades que esse bebê construiu nos marcos anteriores para chegar ali e ter uma qualidade do andar. Que nem eu já respondi na semana passada uma do sentado em W. O bebê que senta em W com as pernas para fora, o bebê que senta em W com as pernas para fora, com os joelhos rodados para dentro, é porque ele está tentando aumentar a base dele, sentado. Por quê? Porque falta força no abdômen desse bebê. Se ele tem força no abdômen, ele consegue ficar sentado, com as pernas para frente. Mas falta força, ele joga elas para trás. Se ele preferencialmente senta assim, é prejudicial ali essa rotação interna de quadril, que fica ali para dentro. Se ele está só passando pela posição, fica um pouquinho assim, daqui a pouco já muda, tá tudo bem, tá se ajeitando naquela posição sentado. Dependendo da idade também, a gente tem que ver se está lá nesse processo do sentar ali aprendendo. Mas, se preferencialmente fica ali, é porque falta força no abdômen. E aí a mãe lá me falando lá, mas ele não está andando. Claro que não está andando, está faltando força de glúteos, está faltando força de abdômen. Ali no sentar já demonstra que músculos que estão fracos. E aí a gente vai montar as estratégias para fortalecer essa musculatura antes de realmente começar a andar. Não adianta, como eu já falei várias vezes aqui, não adianta pegar pela mão e sair andando pela mão. Se está faltando força nos músculos, você vai só arrastar seu bebê de um lado para o outro. Ele não vai escolher onde colocar o pé, ele não vai ajustar o equilíbrio dele, não vai fazer nada disso. A gente tem que saber identificar para recuperar o atraso motor ali, dos marcos motores que vêm antes, das habilidades que vêm antes, e aí o bebê pode ir avançando nos marcos motores com uma qualidade melhor. Então, muito importante isso que a gente falou aqui hoje. A gente aprendeu bastante coisa sobre essas consequências, da onde que vem essas consequências. E eu vou responder algumas perguntas que foram aparecendo aqui, que eu só vi que foram aparecendo, mas eu estava concentrado e deixei para o final. Deixa eu ver aqui. O que veio aqui de... Meu celular está lento, eu tenho que mexer bem devagar nele, senão trava tudo. Meu bebê não quer brincar, eu tento fazer um tummy time, tento fazer exercícios para ele pivotear, esfinge e ele só chora. Ele se irrita, berra, só quer ficar no meu colo. Então, numa avaliação, a gente vai olhar idade, que idade que tem, faz diferença se tem 1 ano e 5 meses isso acontecendo, faz diferença se tem 6 meses, faz diferença se tem 8. A gente vê lá que idade que tem. Primeira pergunta é se é prematuro ou não é, se tem que fazer cálculo de idade corrigida ou não tem. Como que foi os primeiros meses do bebê. O tummy time é uma posição que ela é chata mesmo. Por isso que eu chamo lá o início de introdução ao tummy time. Mas nem todo mundo sabe que o tummy time já pode ser feito logo que sai da maternidade, no 2º dia de vida, 3º dia de vida. E aí passa 1, 2, 3 meses e aí vai colocar o bebê de barriga para baixo. É óbvio que ele não vai gostar, ou é quase certo que não vai gostar. Claro que é chato, tem que fazer força ali naquela posição. Por isso tem a introdução ao tummy time que a gente vai aos poucos ganhando alguns segundos e fazendo ali. Mas enfim, já está não gostando. A gente tem que encontrar distrações. Distrações bacanas, coisas que chamem a atenção do bebê. Muita, muita atenção. Uma coisa nova. Que chame muita atenção para a gente conseguir trabalhar isso aí. Mas tudo depende de avaliação, né? É difícil de dar o veredito assim, o que está acontecendo. Tem que ver, porque já teve avaliação que não gostava de ficar no tummy time, não gostava, uma avaliação que eu fiz numa mãe que é lá dos Estados Unidos. A gente fez por videochamada. Tem 5 filhos, era o último filho dela. Estava com dificuldade de fazer o tummy time. Acho que era esse caso. E tinha torcicolo congênito. Pescoço, uma tração aqui, uma contratura no pescoço, que ele no berço estava sempre virado para um lado. Mas com torcicolo congênito.
vai ficar de barriga para baixo, vai dar mais tensão nessa contratura que já existe ali, vai doer mais. Estou dando um exemplo, estou dizendo que é o seu caso. Mas são casos assim que para mostrar como depende de avaliação. Posso falar uma coisa aqui na avaliação. Como é que eu vou estimular de alguma forma diferente aqui se a gente não sabe, se a gente já não descartou algumas situações ali, né? Então isso é importante para não dar chutes assim no ar. 10 meses sem engatinhar. Olha, bem do que a gente conversou aqui hoje. Conhecer os marcos motores. O engatinhar acontece em média em que faixa de idade? Em média entre 7 e 11 meses. Uns engatinham um pouco depois, outros engatinham um pouco antes, mas em média entre 7 e 11 meses. Está dentro do período. Aí vamos para outra parte numa avaliação que a gente faz. Como é que é o ambiente desse bebê? Tem as disponibilidades para engatinhar? Estou só usando o seu exemplo para a gente já falar sobre tudo. Como é que funciona o processo? Tem as possibilidades ali? O ambiente está propício para esse marco motor? O que o método Montessori faz? O método Montessori ele vai ver que marco que o bebê está tentando desenvolver, melhorar, aprender. E aí a gente mexe no ambiente. Como é que a gente pode mexer no ambiente para facilitar isso que o bebê está tentando aprender? A gente mexe aqui, assim, 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 ali. Aí cada caso é um caso. Mexeu, dá um passo para trás e deixa o bebê se desenvolver naquele ambiente que foi previamente preparado. E assim a gente vai fazendo ajustes ali no ambiente para ajudar o bebê da maneira correta naquele momento. Naquele momento. Naquele momento. Como sabemos cada momento? Para essas dúvidas, assim, são muitos momentos, são muitas faixas de desenvolvimento, são muitas janelas de oportunidades. Tem uma lista de espera lá no link da minha bio, tem minha lista de espera da próxima turma, que daqui a pouco vai abrir vagas da próxima turma do curso Autonomia do Bebê. Entra lá na lista de espera, lá coloca o seu nome, coloca o seu e-mail, e aí lá vem todas as informações, a gente vai fazer algumas aulas gratuitas antes, e aí a gente consegue explicar melhor todas as fases do desenvolvimento, explicar todas elas, senão a gente ia ficar aqui até a meia-noite falando de cada uma delas. Por isso que a gente desenvolveu esse lugar, essa plataforma onde a gente consegue deixar todas elas ali bem descritas, o que esperar de cada fase, saber cada momento, para não ficar com essa surpresa de é agora, não é agora, já passou, não passou, o que vem depois, tá tudo lá. O link lá na minha bio, lista de espera, curso Autonomia do Bebê. Te espero lá. Deixa eu ver o que tem aqui. Meu netinho é prematuro de 7 meses. Vai fazer 4 meses dia 13. Ele não gosta de tummy time. Muitos não gostam de tummy time. Que nem eu falei na pergunta anterior ali, né? É uma posição meio chata. É de segundos em segundinhos que a gente vai ganhando. Mas a gente precisa ir bolando as estratégias para chegar lá. Uma das estratégias é achar essas distrações. Depende do histórico do bebê, foi feita introdução ao tummy time desde o início ou não. Tem que avaliar, tem que olhar, tem alguma condição que está atrapalhando esse momento. Eu dei o exemplo antes aqui do torcicolo congênito, mas a gente está descartado questão de refluxo. Como é que é? Deitou na posição, já está reclamando direto? Isso nos dá um sinal muito intenso, isso nos dá um sinal de alguma coisa incomodando ali. Não, fica 10 segundos e daqui a pouco começa a reclamar. Então pode ser só a falta de força naquela musculatura. Como é que foi antes? Então a gente tem que ir varrendo o histórico desse bebê para conseguir entender melhor. Quando a gente fala assim que o bebê é prematuro o bebê é prematuro de 7 meses, nasceu de 7 meses. Então a gente... é sempre bom falar semanas. De quantas semanas o bebê nasceu? Nasceu de 32 semanas, nasceu de 33 semanas.
que daí a gente faz o cálculo da idade corrigida. Pega lá 40 menos esse número de semanas que o bebê nasceu, e aí vai dar o número de semanas que a gente tem que diminuir da idade cronológica que o bebê está hoje. Talvez eu falei rápido demais, mas é melhor falar o número de semanas que o bebê nasceu para a gente poder saber exatamente aqui o cálculo da idade corrigida. Mas são várias, entende que são várias. Numa avaliação existem uma série de variáveis que a gente tem que olhar, histórico do bebê, como é que foi lá para trás, como é que ele chegou até aqui, como é que ele passou pelos marcos anteriores, que são os pré-requisitos para esse momento, como é que é stummy time, olha quantas dúvidas tem, né? Como é que é stummy time, se é intenso já logo que deita de barriga para baixo, ou se não é, tá colocando perto da hora de dormir, ou recém acordou, tá indo para aquela posição com a fralda cheia de xixi, ou não, vem com uma fralda limpinha, zerada, mais leve. Então, são várias coisas que a gente tem que avaliar. Como é que é? Tem tapetinho de EVA no chão? Não tem. Tem um brinquedo bacana ali para olhar? Não tem. Então a gente tem que ver cada situação ali, como que é. Nasceu de 31 semanas. 31 semanas. Então a gente faz 40 menos 31, dá 9 semanas. A gente pega a idade que o bebê está hoje e diminui 2 meses e 1 semana. Diminui para trás da idade que o bebê está hoje. Diminui 2 meses e 1 semana. E essa é a idade corrigida do seu neto. E aí a gente vai acompanhar os marcos de desenvolvimento, as janelas de oportunidade até os 2 anos de idade, a não ser que o pediatra vá lá e diga, não, já pode acompanhar normal que já passou. Mas na literatura até os 2 anos de idade a gente vai acompanhando pela idade corrigida. Então, vou chutar aqui. Se o seu neto hoje está com 6 meses de idade e você está preocupado que ele não está sentando ainda, na verdade ele está lá com 4 meses de idade, mais ou menos com 4 meses de idade. Ou seja, não tem a maturidade neuromotora ainda para sentar realmente. Vê como influencia, né? Ainda mais com essa 31 semanas, foi bem prematuro, né? Então faz diferença essas questões. É bem complexo mesmo, mas por isso que tem esse perfil para a gente organizar a casa e ajudar nessa situação aí. Tá certo? Muito obrigado pela presença. Olha, acho que muitas de vocês que estão aqui agora deviam estar na quinta passada também, que a gente trouxe a doutora Lúcia aqui para conversar também. Daqui a pouco vamos trazer, estamos preparando aí mais convidados, mais convidadas, mais pediatras para conversar aqui sobre esse assunto. E fiquem acompanhando ali no perfil, tem um vídeo a cada dia. Agora eu vou terminar aqui e vou responder algumas perguntas, que tem caixa de pergunta aberta lá nos stories. Vai lá, coloca sua pergunta na caixa de pergunta. E algumas eu já vou conseguir responder agora aqui, porque também sou pai aqui e vou botar a minha menina para dormir daqui a pouquinho, certo? Então, muito obrigado pela presença mais uma vez. Fico feliz que vocês participaram aí de novo bastante, aprenderam bastante coisas importantes aqui hoje sobre essas consequências dessa falta de estímulos no bebê. É muito importante a gente saber como se guiar nesse momento e se prepara para a próxima live, que é segunda-feira, às 9h30 da manhã, com outro assunto importante, sempre assuntos que saem da boca de vocês, das caixas de perguntas, dos comentários, das dúvidas que aparecem no direct. A gente transforma numa live para a gente conseguir conversar de uma forma mais densa, mais profunda e mais tete a tete aqui, olho no olho na medida do possível. Tá bem? Então tá, boa noite, muito obrigado pela presença, um bom restinho de semana, amanhã sextou e bom final de semana para você e seu bebê. Até mais, obrigado, tchau.